E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo. Quem puder deixar o like, se inscrever, compartilhar, comentar, que é muito importante aí pro canal, para que a gente chegue mais amigos vascaínas, amigas vascaínos, amigas vascaínas, amigos vascaínos, possam estar conhecendo aí o nosso canal e divulgando cada vez para outros amigos. Pessoal, ontem acho que 90% dos vascaínos que acompanham o futebol estavam ligados lá no jogo do Juventude contra o Ceará. Incrível, né? Mais um ano, mais um campeonato e a gente acompanhando a briga de parte de baixo da tabela, que pode beneficiar ou não o Vasco. Já não sei há quanto tempo a gente passa por isso. Eu até participei agora de uma live com o Serjão, do Debate da Barreira. Quem puder, o Serjão do Podcast Cosmaltino, ele está reativando o canal dele, Debate na Barreira. Quem puder depois passa lá, se inscreve no canal, é bem legal. Eu faço algumas lives com ele de vez em quando, né? E aí o Juventude ganhou no finalzinho, para ser mais cruel ainda pra gente, ganhou aos 49, passou o Vasco e colocou o Vasco na zona do rebaixamento. E aí temos alguns jogos aí hoje importantes, né? O Santos jogando na Vila contra o Fluminense, o nosso rival jogando contra o Grêmio no Maracanã, tem Inter e Fortaleza, tem vitória da Bahia contra o Atlético Mineiro, todos os jogos aí. O Vasco é o último a jogar, 8h30 da noite, também um jogo de 6 pontos contra o Sport. Eu acompanhei algumas lives aí do Luiz Heitor, que é torcedor do Sport, o próprio canal do Luna também, que são canais do Sport, e eles estão confiantes, gente. O Sport não ganha há não sei quanto tempo jogando em casa. É a única vitória, tem uma vitória no Campeonato Brasileiro, que foi contra o Grêmio, jogando fora. E eles estão confiantes, assim, estão achando que essa é a hora, que é a oportunidade, que é o time correto, que eles vão conseguir vencer. Então o Vasco virou isso, gente. O Vasco hoje perdeu o respeito de todos os times do Brasil. Todo mundo acha que pode vencer o Vasco e só o Vasco pode mudar isso, né? E aí o Robert Renan viajou, o Matheus França viajou, mas não vão começar jogando. Parece que está chovendo desde ontem à noite em Recife e o campo pode ser que esteja pesado. E eu estava vendo aí as possíveis escalações do Vasco com o mesmo time que começou o jogo contra o Botafogo. Então assim, será que esse time aguenta um campo pesado, um campo com chuva? De repente não seria aí a oportunidade de colocar o David, ou a oportunidade de colocar o Andrés Gomes? Não sei. Pelo menos a gente tem esses jogadores no banco, né? Agora tá rodando aí nos grupos, aí nos sites, que o Vasco é o time que mais demora a mexer. O Diniz espera geralmente tomar gol para mexer, ou 30 minutos do segundo tempo, mantendo as ideologias dele, as convicções que estão fazendo o Vasco hoje estar na zona do rebaixamento. Então assim, eu não acredito mais, sinceramente, no trabalho do Fernando Diniz. O Fernando Diniz tem 36, 37 jogos e 6 vitórias, né, juntando Vasco, Fluminense e Cruzeiro. Então, de verdade, eu não acredito. É difícil você pensar que o Vasco vai ganhar 8, 9 jogos com o Fernando Diniz no comando. É um cara que vem de 36 jogos com 6 vitórias. Pode ser 35 ou 37, eu não tenho essa certeza. Mas um aproveitamento pífio. Então assim, o Vasco tem uma sequência de jogos muito difícil, né, jogando hoje contra o Sport, e pega o Ceará. O Ceará até perdeu ontem. De repente pode ser que seja bom se o Vasco vencer hoje e vencer o Ceará. Traz o Ceará ali pro bolo, né? Fica com, se não a mesma pontuação, mas muito próximo do Vasco em termos de pontuação. E depois a gente tem uma sequência muito difícil. Eu não sei a sequência exata, mas dos times, o Vasco pega o Bahia, o Vasco pega o Flamengo, o Vasco pega o Cruzeiro, o Vasco pega o Palmeiras. Então assim, a gente esperava de ter pontuado pelo menos 4 pontos contra Corinthians e Juventude, né? O Vasco hoje teria
23 pontos, estaria numa situação mais cômoda dentro da tabela, não tranquila, mas mais cômoda. Zeramos. E aí o que esperar desses próximos jogos? Antigamente nós tínhamos o nosso alicerce, né? O nosso porto seguro, São Januário. Hoje não tem mais. O Vasco, se eu não me engano, venceu a última vez contra Fortaleza, jogando, eu digo pelo brasileiro, né? Porque teve a vitória contra o CSA, mas no brasileiro, o Vasco ganhou do Fortaleza na estreia do Fernando Diniz, naquele 3-0, onde todo mundo ficou feliz, achando agora vai, mas também o Fortaleza numa draga danada. Explica-se então o porquê daquela vitória. Se não tivesse vencido jogos fora, porque é muito difícil, Vasco com méritos venceu o Santos, venceu o São Paulo, a situação estaria muito mais complicada. Então assim, pessoal, eu acho que tem que vencer. E sinceramente, se não vencer, eu acho que tem que demitir o Fernando Diniz, porque o tempo está passando, o campeonato está chegando ao final e o Vasco precisa, com o elenco que tem, tá? Não é a quinta maravilha do mundo, mas esse elenco do Vasco não é para estar na zona do rebaixamento, é para estar ali em 10º, 12º, 13º, e então zona do rebaixamento eu acho que é muito em função do dedo do treinador, da forma de jogar do treinador, das convicções que ele não abre mão, da demora em mexer, é atacante jogando de cabeça de área, é cabeça de área jogando de zagueiro. Isso deve desmotivar o próprio elenco. Pô, eu tô aqui na minha posição num jogo, o cara tem que tirar um de outra posição para jogar. Será que eu sou tão ruim assim? Até o menino Paulo Ricardo, Paulinho, pediu para sair. Agora tá sendo levado, porque o PH tá fora. Então a situação é muito difícil, muito complicada. Eu acredito que se não vencer hoje, independente das circunstâncias, o gramado tá ruim, o campo tá pesado, é isso e aquilo, eu acho que tem que interromper o trabalho do Fernando Diniz. Vai ter tempo, ou então vai até o jogo contra o Botafogo. Apesar que se mandar embora hoje tem 10 dias para arrumar um novo treinador, para ajustar o time para jogar contra o Botafogo. E lembrando que o Fernando Diniz deixou o Fluminense praticamente na lanterna. Deixou na lanterna, e quem salvou foi o Mano, que nem é um treinador isso tudo, que já foi até mandado embora do Grêmio. Então vamos esperar, galera, vamos ver o que vai dar. Ver se amanhã eu faço um pós-jogo, te espero um pós-jogo de vitória. Mas tamo junto aí. Grande abraço aí, bom domingo a todos. Vamos ver se a gente consegue vencer.